Bleach, review Sega Soul Society parte 1. Bora ver o que o Aizen, né? Aparentemente o Aizen está lendo, consumindo Bleach. Vamos ver o que ele achou de Soul Society, né? O primeiro arco de Bleach. O vídeo de hoje é o começo da nossa série falando sobre cada arco de Bleach. Olha só, ousado, Eu tá? decidi dividir cada arco em 2 partes porque foi assim que eu vi sendo dividido na internet. Eu não sei exatamente porquê, mas acaba rendendo mais vídeos. É verdade, né? Acaba rendendo um AdSense mais forte também, hein? Enfim, o vídeo de hoje é a primeira parte do arco Soul Society, que vai do capítulo 1 até o capítulo 70. Perfeito. Mais especificamente sendo chamado também da parte do mundo humano. Antes de começar, talvez seja interessante comentar como o vídeo vai funcionar Bom, me explica. Eu não sei como funciona um e vídeo. o que eu já sei sobre Bleach. Perfeito também. É bom abrir o jogo, né? Se ele nunca leu e tomou spoiler, ele tem que Como eu disse no dizer. vídeo sobre Shibuya, tem pouquíssimas coisas que eu sei sobre a obra. Papo reto. Basicamente eu sei que o Aizen é um traidor, eu sei como é a luta entre o Ichigo e o Aizen no anime, Sim. e eu sei quem é o vilão final da obra. É, faz sentido. Não tem como fugir dessas coisas, né? Mas, pô, teve um cara lá em São Paulo, lá durante a tier list lá que a gente fez, que falou que, tipo, não, mano, eu odeio o Jujutsu Kaisen, porque o Jujutsu Kaisen é uma cópia de Bleach. Esse argumento não cola mais, mano. Bleach é uma cópia de Yu Yu Hakusho e nem por isso a gente fica falando, velho. Qualquer tipo de detalhe adicional a isso, eu realmente não faço a menor ideia. Por que e como o Aizen traiu seu grupo, a que grupo exatamente ele pertence, seus planos pro futuro e etc. Ou o que exatamente é esse vilão final, também não faço a menor ideia. O vídeo não é um resumo do arco. Eu vou falar Jujutsu é cópia de Hunter x Hunter. sobre o que eu gostei, o que eu não gostei e repassar alguns momentos específicos. Yu Yu Hakusho é cópia de Dragon Ball? Sim. No final, tudo acaba em Dragon Ball. Então é interessante que você leia ou assista os capítulos relacionados antes de assistir o vídeo, caso você queira acompanhar a obra aqui comigo. O cara quer que eu leia Bleach pra poder ver o vídeo dele sobre Bleach. Aizen, pelo amor de Deus, cara. Outra coisa, esse vídeo vai ter muito palpite, teorias feitas ali na hora, e eu não pretendo ler sobre o futuro da obra e muito menos ler os comentários que podem estar cheios de spoilers aí do vídeo. Papo Então reto. eu vou teorizar algumas coisas conforme a série avança, e lá pra frente eu vejo se eu acertei ou se eu errei. Mas eu acho que é isso. Justo, Bora pro justo, vídeo. justo. Bleach conta a história de um jovem chamado Ichigo Kurosaki, que desde muito cedo tem a habilidade de ver espíritos. Medium, né? Ele se torna um Shinigami famoso. interino cumprindo função no lugar de Rukia. Seu trabalho envolve a passagem dos chamados Hollows para Soul Society, onde eles vão poder viver sem sofrimento. Eu acho que esse é o resumo que eu vou fazer da obra. Bom resumo, inclusive. Antes de falar um pouco mais sobre ela, eu gostaria de falar sobre o mangá em si. Tá. Bleach é muito bem desenhado nesses primeiros 70 capítulos. Concordo. E Bleach também tem uma composição muito boa. Os quadros são bem limpos, a ação é fácil de ler e ele tem umas sacadas criativas. Tem um quadro lá pelo capítulo 65, mas eu acho que não é esse em específico, em que você pode ver a Rukia presa e as grades da prisão também representam os espaços que existem entre cada quadro de uma página de mangá. Papo reto. É muito bonito de ver e foi muito criativo. Outra página também muito criativa é uma da luta do Ichigo contra o Grand Fisher. Você pode ver que há uma separação entre quadros da esquerda e da direita, mas aí o Sim. Chichibubu faz uma jogada de colocar o Ichigo do mesmo tamanho que os quadros na direita, ao mesmo tempo em que coloca a mão do Grand Fisher no limite desses quadros, E virou o desenhando, hein? Eric Arten total aqui. criando um efeito Ô, Aizen, com todo respeito, tá, meu querido? Eu quero mitadas. Eu quero filosofia. Eu quero reflexões. Eu não quero, sabe, análise de composição. Isso é, se eu for pra ver análise, eu vejo o Eric Arten, né? O Eric que Eisen. dá a sensação É engraçado, né? Que o Eisen, né? Não tinha lido o Bleach, parando pra pensar, né? O Eisen. O nosso Eisen, pô. Eisen. de que há uma separação de quadros, quando na verdade é tudo um quadro só. Eu já vi elogios mistos quanto à arte de Bleach. Algumas pessoas falam que o começo é muito bom e depois ficava ruim. Outros falavam que o começo era muito ruim e depois ficava muito bom. É, tem uma grande piada que Bleach não tem cenário, né? Isso não é verdade, assim. Assim, sim, tem muitos espaços em branco, né? Muito espaço negativo. Mas a composição é muito clean, né? Eu acho que é só uma proposta artística do Kubo. E que funciona na maioria dos casos. Mas pelo menos nesses 70 Cenário transparente, sim. Pipicine. capítulos iniciais, pra mim, tá tudo ok. Outra coisa que Chichibubu é muito bom em fazer quando Ele é muito bom em designer de personagem, cara. Ele é muito bom mesmo. Eu, inclusive, diria que Kimetsu no Yaiba conseguiu pegar isso de Bleach até, né? Levar pra frente essa ideia. Porque os designs de Kimetsu também são muito bons, né? Isso tem que ser dito, pelo amor de Deus. se fala de arte, isso fica bem mais óbvio, é na hora de criar o visual dos seus personagens. Vamos dar um exemplo. Se você ler Naruto,
você vai perceber que não há muito bem um uniforme definido para todo mundo em Konoha. Vários ninjas usam aquele uniforme padrão, mas a maioria dos personagens importantes usa uma roupinha diferente, né? Aí em Bleach a gente tem um uniforme padrão de Shinigami, mas características ali diferentes em cada uniforme pra poder representar a personalidade dos personagens. Mesma coisa com Kimetsu, né? Kimetsu, por exemplo, os Hashiras, né? E até os Matadores de Demônio, eles têm o mesmo uniforme, só muda algumas coisinhas ali pra poder, né, mostrar a personalidade deles. têm uma roupa única. Sakura usa rosa, Naruto usa laranja, Sasuke usa azul, Jiraiya usa vermelho, Tsunade usa verde. Você pode ver isso em muitas outras obras. One Piece também é muito livre nessa questão de visual. Sim. Bleach, porém, se restringe muito quanto a isso. Os civis usam roupas normais, mas os Shinigamis usam kimono preto, os Quincy usam branco e os capitães usam uniforme preto e branco. Mas veja como a obra consegue contar muito sobre o personagem. Podia ser vermelho e preto, né? Mesmo. Apenas com esse visual. Pô, o Kempa tira muito feio no início, tá, cara? Olha a carinha dele. Na história, essa raça, chamada Quincy, que ao invés de exorcizar os Hollows, os matava diretamente, o que fez com que eles tivessem um conflito com os Shinigamis. Mas no fim, os Nossa, que fonte horrorosa pra ler, hein, mano? Puta merda. Os Quincy foram aniquilados, sobrando, pelo menos até o momento, apenas o Ishida. Suas primeiras aparições, antes de contar sobre sua história, já dizem muito. Ele diretamente antagoniza Ichigo. Ele usa branco para contrastar com o preto dos Shinigamis e usa uma arma de longo alcance. Pra também... Diferente dos Shinigamis. Eu que descobri que sou um bom arqueiro, tá? Já falei, já mostrei aqui na live. Eu lá na taverna medieval em São Paulo. Só flechada pica. Sem contrastar com o combate direto através de espadas que é feito pelos Shinigamis. Urahara é um outro exemplo disso. Você é um Quincy, Mitch? Não sei. Em um primeiro Eu sou um arqueiro. momento, eu acho que eu sou a reencarnação de Robin Hood. ele é colocado apenas como Legolas 2.0? Sim, sou a reencarnação de Legolas. o dono de uma loja que vende artigos sobrenaturais e que tem um certo contato com Rukia. Mas, só por sua aparência, é seguro dizer que ele sabe muito mais do que... O Urahara é uma homenagem ao Alexandre Esteves, né? Que o Alexandre Esteves usava chapéuzinho, né? E aí o autor de Bleach viu os vídeos e homenageou o Alexandre fazendo o Urahara. Que aparenta. Há um estilo bobo e descontraído em seu visual, mas seu chapéu também tapa seu olho, escondendo quais são suas verdadeiras intenções. Então eu acho meio óbvio deduzir que ele em algum momento foi um Shinigami. O que ainda tá um pouco nebuloso pra mim é a sua posição. Talvez ele fosse um capitão, ou até um vice-capitão, né? Outro personagem que tem esse estilo é o pai de Ichigo. Eu comecei a obra achando que ele era só um civil normal, mas há alguns momentos em que ele é desenhado de maneira muito mais séria. E ele tá bancando, desenhando forte aqui, hein, cara? E narrativando também. O Aizen virou uma quimera. É o desenhando, é o narrativando, é tudo junto. Como você também esconde É o filosofando. alguma coisa. Eu sei que Aizen é um traidor, então eu também sei que Kubo tá preparando algumas reviravoltas na trama. Então eu aposto que ou o pai de Ichigo, ou até Esse cara do chapéu não é o Michael Jackson de Bleach? a mãe de Ichigo tem alguma relação com Shinigamis e Quincy, até porque, porra, Ichigo é colocado na série como tendo um poder sobrenatural muito acima do normal para um ser humano. O Ishida também fala que ele, na verdade, apesar de ser muito forte, estava se contendo, que indica que ele é mais forte ainda, ou seja, normal esse filho da puta não é. Sim, a mãe do Ichigo ele é o protagonista do anime, no caso, né? Não teve muita aparição e a presença dela ali estava um pouco mais orientada para ajudar o personagem a seguir em frente, né? Então, eu acho que eu apostaria um pouco mais minhas fichas do lado do pai, de ter essa conexão com esse mundo sobrenatural. E mesmo assim, Mas ele quase acertou, né? Porque a mãe do Ichigo realmente tem envolvimento com os Queens e o pai com o Shinigami. sem necessariamente criar personagens que, pela aparência, podem indicar que é uma reviravolta para eles, Kubo é muito eficaz em simplesmente desenhar esses personagens e torná-los marcantes, apenas pelo rosto e cabelo. Papo reto. É comum você ver personagens com acessórios ou um estilo diferenciado, simplesmente porque é foda e fica foda. Sim, e é justo. E desenhar personagens marcantes, Eu mesmo me visto baseado nos personagens de Bleach. estando tão limitado em questão de vestimentas, quanto o Kubo está, pelo menos nessa reta inicial da obra, é bem difícil. Papo reto, isso é verdade. Por fim, nessa questão de visual, um personagem que me chamou bastante atenção foi o do Zangetsu. Ele é muito parecido com o vilão final de Bleach. Talvez É porque ele conhece, então esse spoiler. ele seja o vilão o tempo todo, a gente não sabe, pelo menos não nesse momento da obra, né? Ou às vezes é só uma coincidência, vamos ver. Eu vou me atentar um pouco mais a esse personagem na medida que ele for aparecendo ao longo da obra. Uma coisa que eu realmente não Com spoiler é fácil, né, o Aizen? gostei aqui foram
Os Hollows, não, eu ia falar os Hollows, mas é um Hollow em específico. Eles são inimigos interessantes pra começar a história, sem muita ameaça, fora aquela de nível pessoal, e eles se Sim. encaixam muito bem no tema, pelo menos desse arco, que a gente vai entrar um pouco mais tarde no vídeo. Mas em 70 capítulos, Bleach claramente está caminhando a passos largos em questão de ameaça. Ichigo na Soul Society implica diretamente que ele vai ter que enfrentar algum capitão. Papo reto. E ele enfrenta. Mas E assim, eu não sei se o Aizen vai fazer mudar de ideia, mas eu acho esse arco no Soul Society que tem muito bullshitzinho nesse arco, né? Mas tudo bem, né? Vamos que vamos. especificamente o Byakuya. Se o Luffy derrotou um Shichibukai, por que o Ichigo não pode derrotar também um capitão? Agora, Ou melhor, 2 capitães. Por- E 5 por que o vice-almirantes. Graham Fisher ainda tá vivo? Papo O que reto. exatamente esse Hollow pode ainda acrescentar quando as ameaças da série pra Ichigo estão ficando cada vez mais fortes e visualmente instigantes? Por que exatamente deixar ele vivo? A não ser que o Kubo tenha alguma reviravolta pronto pra esse Hollow em específico, não me parece ter muito sentido. O Ichigo fala com o Rukia sobre derrotar ele em específico, mas seu objetivo geral parece muito mais proteger as pessoas das mortes por Hollows do que simplesmente uma vingança pessoal. Papo reto. Então, pra O Ichigo, ele é passivo, né? Com todo respeito, claro. Ele é um protagonista reativo, né? Ele não é tipo, eu quero ser o rei dos Shinigamis. Não, ele quer defender as pessoas. Então, ele toma pra poder me revidar. ficou um pouco Com todo respeito, claro. confuso. Por que caralhos ele ainda existe? Se ele morresse, a vingança pessoal de Ichigo estaria concluída e ele poderia focar em ajudar os outros. Aí nós iríamos pra ele salvando o Hulk na Soul Society. Mas agora você tem Tipo o Itadori? É parecido com o uma Itadori. vingança pessoal Só que o Itadori, ele se fode o tempo que é todo. pausada pra Ichigo salvar Né não? os outros, pra depois o Ichigo voltar pra essa vingança pessoal e depois de salvar os outros de novo. O que exatamente a série perderia se ele simplesmente fosse morto no capítulo 24 e 25? Papo reto. Mas enfim, isso é uma percepção inicial da obra e vamos ver o que o Tite Kubo vai fazer mais pra frente em relação a esse personagem. Agora, eu falo que os Hollows são muito bons pra representar o tema desse arco, porque toda essa primeira parte tá falando bastante sobre morte e luto. Morte morida. A maior parte dos conflitos aqui nasce por causa disso. O desejo de Ichigo de proteger os outros vem porque ele foi incapaz de proteger sua mãe quando era mais novo. Ishida Sua teve mãe. seu mestre morto. A família de Ichigo, no geral, também sofre pela perda de sua mãe Sim. e esposa, no caso do pai do Ichigo, né? E Orihime também sofre pela perda de seu Caralho, o cara mordeu o peito da Orihime, mano. Não lembrava disso. irmão. E assim por diante. Os Hollows, então, personificam essa dor. Eles são seres com peito vazio e sem humanidade. No caso, o peito dela não é vazio. Os Hollows, então, personificam essa dor. Eles são seres Que nem diria narrador, né? O Narras são 2 melões. com peito vazio e sem humanidade Ele fala isso. dentro de si. Eles são o ápice da onde a dor e o luto podem levar uma pessoa. Em uma entrevista de Kubo, ele fala sobre como não gosta de O cara lê entrevista de mangaka, mano. O pessoal fica lendo entrevista de mangaka, já se perdeu, mano. impor uma mensagem pro leitor. Ele faz os personagens se desenvolverem por conta própria e isso instiga o público a tirar suas próprias percepções. Isso fica bem claro na forma como ele trata a morte. Os personagens estão lidando com a dor de maneiras muito diferentes. O pai de Ichigo, por exemplo, fuma todo ano na data de morte de sua esposa, É uma revinha. Quem nunca, porque né? isso leva pro passado. Sua resposta, então, é se apegar ao que já foi, e assim ele consegue seguir em frente. Ichigo, por sua vez, se torna um Shinigami. Sua resposta para a dor, então, é a de compensar o passado. Se ele foi incapaz de salvar sua mãe, a forma de lidar com luta é salvando as outras pessoas. Lendo entrevista, descobri que o Gege vai fazer mangá de Idol. A Gege vai fazer Oshinoko 2? Ah, que delícia. Ishida entra em uma jornada Cubo em entrevista é leão. Colocar no mangá é gatinho. Miau. muito mais autodestrutiva para si mesmo, o que também reflete a merda que ele faz deixando aquele monte de Hollows entrarem no mundo apenas para amaciar seu ego em uma disputa contra Ichigo. Ele viu seu mestre morrer, e desde então, ele tenta superar o passado ficando cada vez mais forte. Ficando cada vez mais Ed. Quando falam que Jujutsu Kaisen bebeu muito de Bleach, fica muito claro aqui. Há uma ideia geral colocada, e ao invés da solução definitiva, o autor faz com que vários personagens tenham diversas soluções que funcionam para eles, e cabe a você, leitor, pensar em qual também mais te agrada. É verdade. Eu Papo Acho reto. que há dois caminhos que a série vai seguir. Talvez a morte, É real que o Kubo odeia o Oda? Não. o luto e a perda no geral continuem sendo ideias básicas que vão ser trabalhadas da perspectiva de cada personagem ao longo da obra. Ou a série pode avançar esses temas para assuntos relacionados Eu acho que tem uma entrevista que o Kubo, ele fala brincando que odeia o Oda porque o Oda sempre pegava o primeiro lugar lá no toque da Jump.
É uma piada. Humor. Entretenimento. Por exemplo, há uma implicação nesses capítulos finais ali, entre os 60 e 70, de uma nobreza dentro da própria Soul Society. Então o resto do arco pode muito bem discutir sobre o dever de Byakuya, como membro dessa nobreza, a cumprir o papel que é o esperado, seguir as ordens e matar Rukia. Sua mania. Mas ele também parece extremamente frio em relação à morte de sua irmã, com ela mesma admitindo que tem certeza que ele a matará. Talvez então Byakuya também seja alguém atormentado pela morte de um ente querido, e por isso desenvolveu esse senso de dever avassalador. Não lembro se foi, sinceramente. Provavelmente foi, mas não lembro. Eu não lembro de quase nada desse início de Bleach. Que vai entrar em conflito com o amor de Ichigo por Rukia. E quando eu falo amor, não é no sentido que alguns de vocês podem estar imaginando, mas é simplesmente que Rukia é a responsável por dar a Ichigo as ferramentas iniciais nas quais ele pôde se sustentar para salvar as pessoas. É ela que inicia a jornada do herói. E salvar Aqui eu fui muito narrativo. as pessoas, para Ichigo, é superar seu passado. Então você teria esse choque dentro do arco, da lealdade a um grupo representado por Byakuya, a nobreza da Soul Society, e da lealdade pessoal, representado por Ichigo, para Rukia. E por trás dessa disputa, aos temas envolvendo... Eu tava pensando em shounen em geral, sempre tem um rival do protagonista, tipo um Sasuke das ideias. O Luffy tem algum rival desse tipo? Então, assim, o rival amigo do Luffy seria... Assim, os rivais amigos do Luffy, né? Tipo o Sasuke, o Vegeta e etc. Eu imagino que seria o Kid, né? E o Lau, né? Que é como a série colocou. É que o Luffy não tem um rival tipo Sasuke, tipo Vegeta, tá ligado? Mas acho que seria o Kid e o Lau. O Kobe? Não sei. O Kobe, não. morte e perda pairando o ar, guiando as visões de mundo desses personagens. E o Katakuri? Não. Também seria um caminho muito interessante para a obra seguir. Mas vamos ver. No geral, eu acho que é isso. Bleach tem uma introdução um tanto quanto chata, Olha que só. começa a ganhar corpo ali por volta do capítulo 25, Ai, demora então. para 30, quando a série dá um bom motivo para Ichigo seguir em frente, dá mais profundidade aos personagens que antes eram usados basicamente como alívio cômico, tipo o pai do Ichigo, ou a família do Ichigo inteira, e adiciona mais a esse universo. Se for a mérito de comparação e de paralelos, seria o Barba Negra, não? Aí não, porque o Barba Negra é o vilão, né? Não seria o... Esqueci o nome certo. Mas não seria o rival, né? Rival, amigo. Ele é o rival, mas ele é um vilão. Vilãozão. Através dos Quincy. Tanto faz também. No final, nada importa. No final vai todo mundo pro mesmo lugar. Pra vala. E lá pro capítulo 50 a 60, com a Soul Society sendo mostrada de fato através de seus capitães e alguns cenários. Dizem que essa segunda parte da Soul Society é o ápice da história, mas veremos. No fim, eu acho que é isso. E tchau. Bom vídeo do Aizen, hein? Tô ansioso pra ver os próximos vídeos dele sobre o Bleach, hein? Veremos o que o Aizen nos trará de novo. Adorei e adorei.